Otávio Ribeiro Damaso é consultor para assuntos regulatórios e de gestões de riscos no Nubank, após cumprir um período de quarentena de 6 meses, conforme a determinação do Banco Central. Economista formado pela Universidade de Brasília, ele traz uma perspectiva única sobre regulação, inovação e gestão de riscos. Essa que será compartilhada neste episódio, especialmente à luz de um novo estudo da Zeta sobre impactos de inovação promovida pelo Banco Central no sistema financeiro brasileiro. Foi uma experiência muito gratificante para mim ter feito parte da equipe do Banco Central que trouxe o Pix, o famoso Pix, que implementou o Open Finance, que deu início ao Drex e inúmeras outras iniciativas regulatórias que ajudaram a transformar o sistema financeiro brasileiro, tornando ele mais inclusivo e entregando cada vez mais valor para a sociedade brasileira. E vários desses temas estão sendo debatidos aqui no Financial of Tomorrow desse ano, já foram debatidos também no Financial of Tomorrow do ano passado. E o mais importante aqui está sendo discutido o que vai ser o futuro. É difícil a gente fazer uma previsão aqui do que será o sistema financeiro daqui 5 ou 10 anos, mas com certeza inúmeros painéis estão sendo realizados hoje, algumas coisas estão sendo desenhadas para serem implementadas no sistema financeiro nos próximos 5 ou 10 anos. Então é interessante estar atento a esse movimento, captar a mensagem de quem está inovando na ponta, quem está realizando, quem está empreendendo e tentar trabalhar junto para tornar cada vez mais um sistema financeiro melhor para a sociedade brasileira. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Finanças da Manhã. Estamos aqui com os maiores reguladores da América Latina, profissionais, ex-Banco Central, atual conhecedor da agenda que aqui estamos e meu co-host ano passado. Muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Bianca, pela essa oportunidade. Parabéns pelo evento. Assim como foi no ano passado, esse ano está sendo um sucesso total. Muito obrigada. Vocês em massa aqui como co-host. Conta um pouquinho pra gente agora que você está do lado de fora, olhando essa agenda fomentada, olhando tudo que você entregou antes de você sair. Dá um rewind pra galera pegando aqui no começo. Tá ok. Primeiro, não fui eu, foi todo o time do Banco Central. É uma equipe fantástica, é uma equipe que comprou essa agenda de inovação desde o início. É uma agenda de transformação do sistema financeiro, de ampliar a competição e trazer mais eficiência e comodidade para o cidadão. E isso é contínuo, acho que está agora no interminável, DNA, né? Interminável, está no DNA do corpo técnico do Banco Central e ela vai continuar com toda a força aí para frente, tenho certeza absoluta. E como foi esse processo todo? A gente está cansado de saber, eu não sei, eu acho que isso é parte do Finanças da Manhã, é falar bem alto para o mundo todo o quão inovador e incrível que o nosso Banco Central é. Em precedente, o número de normativas e mudanças que aconteceram durante a sua diretoria e tempo. Me conta um pouco como é que foi isso. Então, naturalmente foi um processo que a gente identificou as dores que o sistema financeiro tinha aqui no Brasil e um questionamento grande da sociedade brasileira de estar muito dependente de poucos grandes bancos e a sociedade alta concentração bancária. No auge da concentração bancária e uma parcela significativa das famílias sem qualquer tipo de relacionamento com o sistema financeiro e também as empresas nessa mesma toada, né? Então, esse era um contexto que existia 15 anos atrás. E quando começou essa onda da inovação entrando no sistema financeiro, não só no Brasil, mas em outros países, o Banco Central identificou uma oportunidade de aproveitar a tecnologia para fazer essa transformação no âmbito do sistema financeiro e criar mais competição, mas mais do que criar competição, criar esse engajamento da sociedade com o sistema financeiro. E eu acho que, passado esses 10 anos, o resultado é muito claro que isso aconteceu de fato no Brasil. E hoje, sempre engajando, consultas públicas, conversas, eu acho que assim, eu já trabalhei com 13 bancos centrais diferentes e o Brasil, não só por ser brasileira, para mim é o maior inovador. Eu acho que você não tem que ser filho de ninguém, ser ninguém para chegar no Banco Central do Brasil. Isso é grande parte da política e dessa aproximação com o consumidor. Como é que vem sendo aceito isso? Porque eu acho que assim, o Banco Central fez um excelente trabalho durante a sua liderança também de comunicar
Eu lembro numa época que não tinha nada na internet. Hoje em dia, o Banco Central tem uma das melhores comunicações para o consumidor. Você vê essa diferença de narrativa? Se a gente voltar também algumas décadas para trás, o Banco Central já foi conhecido como caixa preta. Justo. Né? Então, eu nem ia falar isso, que eu achei que eu ia ser cancelado no podcast mas aqui. ele era conhecido como caixa preta, o prédio dele é preto, e era uma caixa, a ideia de ser fechado, né? Sim. E eu acho que essa talvez tenha sido a grande inovação do Banco Central, foi de se abrir. Então, o processo de inovação, ele foi um processo de aprendizado que o Banco Central teve de começar a se comunicar com stakeholders fora do perímetro regulatório até então. Então, eu tenho bem claro, assim, a gente chamando as fintechs não reguladas lá no seu início para conversar, a gente explicando para elas que a gente queria criar normativos para elas entrarem no sistema financeiro de uma forma mais segura e conseguir escalar de forma mais rápida. A gente indo conversar com varejistas, indo conversar no interior do país, porque a gente queria que o processo de inclusão Entender, né? Chegasse também, principalmente ao interior do país. Então, acho que a grande mudança do Banco Central foi a comunicação com a sociedade, não necessariamente só com quem é regulado. E a agenda hoje é assim, você olha a agenda dos diretores, do presidente do Banco Central, ela é uma agenda dispersa no sentido de conversa com todo mundo. Vasta, né? Vasta. Abrangente, olhando o mercado como uma totalidade. Como uma totalidade, exatamente. Que eu acho que é uma das grandes coisas que o Banco Central fez muito bem e faz muito bem. Como é que você, olhando para trás, assim, nessa experiência, a gente está aqui com vários reguladores, a gente está com a CVM da Argentina, Equador, Peru, Chile, como que você vê essa posição do Banco Central do Brasil e essa oportunidade que o Brasil tem de tomar o lugar de liderança que a gente tem e merece? Antes do meu tempo tinha STR, antes do meu tempo tinha muitas outras coisas, porque o Brasil era muito inovador. Hoje, com esse digital, a gente consegue colocar a boca no trombone. Como é que você vê isso fomentando a economia? Primeiro, em relação aos pares do Banco Central, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Banco Central do Brasil hoje é um benchmark. Ele já era benchmark em vários segmentos, mas nessa parte de inovação, de inclusão, de transformação do sistema financeiro, hoje o mundo inteiro olha para o Banco Central e tenta entender como foi esse processo. E, naturalmente, daqui para frente, várias outras coisas vão ocorrer novas transformações para frente. Então, a gente tem essa pegada de transformação, de inovação, e hoje é uma característica bem marcante do Banco Central. E quando você olha assim, não falta, né? Não falta palavra de buzzword, de AI, de Engenic, de um monte de coisa. Quando que você vê o futuro? O que você acha que vem nessa nova fase aí, que a gente pode esperar tanto para o mercado financeiro brasileiro quanto para o Banco Central? Então, primeiro, tudo que foi feito no passado ainda tem muito chão pela frente de amadurecimento. Eu acho que o Pix ele tem uma agenda de entregas ainda a ser feita. As instituições financeiras a todo dia criam produtos novos baseados no Pix. O Open Finance está começando agora para valer. Então, se a gente tivesse a mesma conversa daqui uns 5, 10 anos... Teremos. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, como existia esse sistema financeiro sem o Open Finance, né? E aí tem algumas outras agendas que, para mim, hoje parecem bem claras. Eu acho que o mundo da tokenização é uma coisa que vai acontecer, não vai ser do dia para a noite. A ideia que a gente desenvolveu lá no Banco Central, o Drex, ele é meio que uma infraestrutura para fazer com que essa tokenização ocorra de uma forma mais rápida. Né? É um trilho para falar como é que o meu dinheiro programava. Eu só vou tokenizar tudo, inclusive a minha mãe, a cadeira. Como é que isso vai acontecer, né? E o barato disso é que você vai trazer várias coisas que hoje não têm uma conexão direta com o sistema financeiro para ser operada dentro do sistema financeiro com o processo de tokenização, com o processo do Drex. Não é um negócio para amanhã, mas isso eu vejo com muita clareza. Eu acho que o desafio é a gente continuar nessa trilha, tem muita coisa para ser feita e eu acho que esse que é o grande desafio que o Banco Central hoje tem, de ter recursos, tanto material quanto humano,
para continuar tocando essa agenda. Então eu vejo a tokenização, e aí uma combinação de tudo, é o Pix com o Open Finance, com a tokenização, com a inteligência artificial, né? Mudamos o mercado financeiro. Tudo junto, ele vai entregar um sistema financeiro muito mais eficiente, inclusivo para a sociedade brasileira. Eu concordo, eu acho que assim, quando a gente olha, eu acho que isso que é interessante, né, que no Finanças da Manhã a gente traz isso, a gente traz a tentativa de falar, peraí, tem o Banco Central, tem a CVM, tem a SUSEP, tem o Open Finance, tem o resto do mundo todo que tem tecnologia e não está nem aí de ser regulado. Como que você vê essa divisão digital que não existe? Porque a gente está aqui tentando tomar conta de um país, né? Tomar conta de pessoas, de segurança, um dos maiores principais deveres aí do Banco Central e do sistema financeiro. Como é que você vê essa competitividade de atores separados? Inteligência artificial não tem país para ser taxado ainda, tem muita conversa em caminho, né? Como é que a gente cria... A gente estava aqui falando com várias pessoas do setor e todo mundo vira e fala assim, um futuro onde eu vou ter agentes, onde o meu agente vai fazer tudo para mim e ele vai da minha medicina ao telco, a finanças. Como é que você vê esse desafio? Então, eu acho que nesse processo de abertura que o Banco Central fez, aconteceu uma coisa muito interessante, porque vários segmentos pré esse processo, eles queriam ficar longe do Banco Central. Da Caixa Preta. Da Caixa Preta. Eles estavam tipo, não vem aqui que aqui você vai terminar meu negócio. E tem uma mudança hoje. E tem uma mudança. Hoje, quem quer fazer inovação de forma séria, de forma honesta, ele vai para o Banco Central, porque ele sabe que ele vai ser acolhido lá. E isso foi uma mudança muito legal, e isso, enquanto em outras jurisdições, os inovadores, os desafiantes, às vezes eles querem uma distância do regulador, aqui no caso brasileiro eles querem estar juntos, porque eles sabem que o Banco Central vai fazer alguma coisa que vai ajudar eles a escalar de forma muito mais segura e muito mais rápida. A inovação, Bianca, ela vai acontecer esteja ou não o Banco Central, o regulador, o supervisor de olho. O que a gente identificou desde o início, assim, é muito melhor a gente trazer essa turma para junto, para perto, a gente conversar, construir um marco regulatório legal para ambas as partes, né? E do que você tentar fechar as portas e o processo acontecer a sua revelia e de uma forma torta, de uma forma que traz risco não só para a sociedade, mas também para o sistema financeiro. Sem consciência, sem responsabilidade. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante dessa colaboratividade que existe no mercado financeiro hoje, que não existia antes, né? Não era algo presente. Hoje existe. Então, o sucesso hoje do evento aqui é vocês colocando junto outros reguladores, colocando pessoas que são reguladas e pessoas que não são, empresas que não são reguladas, mas querem entender do processo, querem entender da dinâmica e estão vendo. E o Banco Central, ele, no final das contas, ele é um grande organizador desse processo. Eu brinquei com um deles, eu falei, vocês são as pessoas que inventam a regra do parquinho. E tá todo mundo querendo ficar no parquinho. E a gente, de certa forma, tenta organizar sem interferir esse parquinho, mas o mais importante, sim, a gente aumentou o perímetro do parquinho, entendeu? Para quê? Para que mais pessoas participassem desse parquinho. Esse foi um diferencial. O próprio Open Finance, a gente colocou a regulamentação do Open Finance, o ecossistema do Open Finance, para operar dentro do sistema financeiro, para a gente ter um pouco mais de segurança das transações, mas a gente foi lá e deu uma esticada no perímetro, trouxe novos atores para atuarem dentro do perímetro regulatório do Banco Central e fazer com que o Open Finance avance com segurança. É assim que a gente traz um mercado mais justo, mais acessível, mais transparente, responsável. Eu tenho uma pergunta para você. Você já viu tanta coisa na sua carreira? Já viu mudanças regulatórias? Já viu a galera falar que vai ser tudo cripto, que vai ser tudo AI? Já viu mudanças? E foi um líder durante esse período todo. Que conselho, que tipo de liderança? O que você carregou com você, que você deixa aqui pra gente, para pessoas que olham a sua carreira inspiradora? A gente sempre no Forte, a gente está construindo o amanhã. O amanhã vem com talento,
vem com pessoas que olham as pessoas como você e falam, meu Deus, como é que eu chego lá e não sei nem falar com essa pessoa? Que conselho que você tem? Você está exagerando um pouco, mas... Lembra um pouco, daquela época que você começou a carreira. O que você deixa aí para a juventude? Acho que para os novos reguladores? O ponto mais importante, sim, é a equipe. A equipe ela é fundamental nesse processo, porque é a equipe que é você fazendo parte daquela equipe. Por acaso eu estava lá numa posição de coordenar a equipe, mas é a equipe que traz os subsídios, é a equipe que traz as críticas, é a equipe também que te dá os guidelines que você tem que seguir e os parâmetros também do projeto. Então, estar junto da equipe, entender a equipe, fomentar a equipe, fortalecer, dar visibilidade da equipe é super importante. Então, eu acho assim, todo o processo ele é um processo de RH também, de recursos humanos. São pessoas, né, que fizeram isso tudo. Então, precisam estar engajadas, precisam entender que elas fazem parte das entregas que estão sendo feitas. E aí o sucesso vem mais fácil. Equipe. Equipe. Que fique aqui. Muito obrigada por fazer parte desse evento. Ok, eu que agradeço. O que você espera parabéns. pelos próximos anos aqui? O que a gente vai ter que trazer no evento? Todos os reguladores? Então, eu espero inovação. Inovação. Então, ano que vem a gente vai ver o que tá vindo de novo e é dinâmica. Eu acho que você começou falando assim, você viu muito momentos de hype, de inovações. Algumas deram certos, outras não deram certos. Algumas estão amadurecendo agora. Então, a inovação tem isso. Às vezes você entra numa empolgação, alcança o hype dela, depois você esquece, mas ela silenciosamente está sendo pavimentada. Já ficou para trás aquela empolgação que aquilo ia mudar o mundo, mas aos poucos ela vai mudando o mundo. E aí você vai entendendo os princípios de mudar o mundo. Você vai entendendo os princípios do mundo. Então é muito legal isso. Às vezes você num certo momento vem um assunto específico, aquilo virou o assunto do momento, está em todos os jornais, em todos os eventos. Aí, um ano depois, aquilo todo mundo esquece. A gente passou por alguns desses, né? NFT, teve algumas coisinhas mas aí depois, 3, 4, 5 anos depois, aquele negócio está se amadurecendo e está entregando o real valor, entendeu? Então, a calma e a equipe. Equipe fundamental. Para passar todos esses hypes. Muito obrigada por fazer parte, vocês foram integrais. Eu tenho só humildade e gratidão na sua posição anterior e na sua participação como membro ativo hoje. Ok, muito obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigada. Estaremos aqui falando de inovação. A gente vai ele vai me colocar no hot seat e perguntar o que eu trouxe de inovação ano que vem. Sem dúvida. Justo? Não tenho a menor dúvida. Muito obrigada. Mais um episódio aqui do Finance of Tomorrow. Deixaremos todos os show notes se vocês quiserem contactar e saber um pouquinho mais da história dessa pessoa incrível no nosso podcast de hoje.